Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato e hoje vamos ser direto, rápido e complexo. Eu agradeço a cada um e a cada uma pela presença, pela sua paciência e já peço o seu like e também peço que se inscreva em nosso canal. Lembrando a todos e a todas que estamos de segunda a sexta aqui em nosso canal, você pode ver aí nossa timeline aí, você pode assistir alguns vídeos, né, de reflexão nossa. Inclusive temos algumas reflexões, a última, né, que nós fizemos foi ontem, mas na sexta-feira nós voltamos de novo a falar sobre o Papa Leão XIV e na quinta-feira, na eleição dele, nós colocamos lá um vídeo falando da origem dele. Você pode acessar aqui nosso canal e já peço a você para se inscrever em nosso canal e dar o like, mas também visite o nosso blog denonato.blogspot.com. Então você entre lá em nosso blog, deixe lá o seu comentário também e visite lá, porque o nosso blog nós temos algumas obras lá, né? Temos lá alguns textos que você de repente pode gostar, né? Entre Francisco e Leões, uma igreja em construção, é o que eu escrevi. Nós estamos todos comentando sobre o novo Papa, né? O Papa Leão, o Robert Francis, Prevost. Eu sempre esqueço o nome dele. Prevost é o novo Papa. Lembrando que ele, por sendo norte-americano de nascimento, mas latino de coração, é um homem que reúne, né? Aí o norte e o sul une e reúne o norte e o sul. Quando ele foi eleito, um grupo de pessoas começou a dizer: tá vendo, agora temos um Papa americano, agora nós temos aí o poder total, o poder da igreja e o poder temporal, ou seja, Donald Trump, que está achando o mundo inteiro, fazendo a sua política de que eu tenho razão, eu que mando, eu que sou o dono da verdade, né? E o nosso querido Papa Leão, né? E a gente fica indignado porque depois que eles viram que o Papa Leão não é aquilo que eles querem, porque infelizmente eu também fiz um textozinho básico essa semana falando do Papa ideal. Todo mundo estava na torcida, eu também estava na torcida, por que não? Todos nós estávamos lá falando do Papa ideal, que o Papa ideal para poder, vamos dizer assim, representar o nosso sentimento é o Papa fulano, é o Papa ciclano. Só que o Papa ideal, aí eu falo isso por experiência, né? O Papa ideal, primeiro, ele não vai seguir os preceitos de acordo com a minha bandeira ideológica. Primeiro é isso. Segundo, ele vai seguir sempre o Evangelho. Eu sempre dizia durante a semana toda que desse um Papa segundo o coração de Deus e que o Papa Leão XIV possa ter esse coração voltado também para o coração de Deus. Todo mundo quer o Papa ideal, todo mundo quer dizer, não, porque agora nós vamos ter um Papa que representa... Não, representa quê? Representa a tua vontade? Aí quando ele foi eleito, começaram a me ligar, debochar, dizer que agora sim o mundo ia ter de jeito, porque o Papa não era comunista. Tá, e aí? Não se trata de ser comunista. O Papa, o padre, o pastor, o líder religioso cristão, não é ser comunista ou não ser comunista. A obrigação do líder religioso cristão é levar a boa nova do reino. E Jesus está acima desse modelo sociopolítico que uns querem na sua vida. Ele não pode ser um Papa ligado ao tradicionalismo com T minúsculo, tradição com T minúsculo, e não pode ser um Papa que não esteja preso à vida comum, com o ser de Cristo. Sem esquecer que também ele tem que estar com o progressismo na cabeça, porque Jesus era um progressista. É isso, vamos dizer que não, mas porque ele rompe as barreiras e ele vai entrar direto de cabeça, começando com mulheres com tocando em doentes, que eram proibidos, e fazendo a diferença. E a gente vê aí que quando eles percebem que existe uma ambiguidade ou uma coincidência, ou podemos usar também uma providência divina, porque o melhor amigo de Francisco de Assis era o Frei Leão. E agora acontece essa coincidência, o Papa Francisco vem a falecer
e quem vai assumir é o Papa Leão, ou seja, tudo a ver. Mas vamos deixar isso para nossa conversa outra hora. Vamos continuar aqui, já louvando a Deus pelo novo Papa, pedindo a Deus nos abençoe. Eu dizia para o padre na paróquia que eu estava semana passada, dizia: padre, semana que vem a nossa oração eucarística vai ter Papa já. E dito e feito. Eu não esperava que fosse o norte-americano, mas também não esperava que ele tivesse um coração, a prova disso que ele não falou nada em inglês, apenas em espanhol, um coração latino-americano, ou seja, representando uma ponte entre o norte e o sul, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. É ele que vai liderar a igreja. Então a gente olha claramente para hoje. Nós estamos lendo a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 14, depois versículo 43 a 52. O salmo é o Salmo 99, entre parênteses, Salmo 100. A resposta é o versículo 3. A segunda leitura, a leitura do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículo 9, depois versículo 14b ao 17. O evangelho hoje é bem curtinho, mas é bem significante, é bem forte. É João capítulo 10, versículos 27 ao 30. É a partir do evangelho de João que queremos deixar a nossa manhã, esse nosso dia um pouco mais iluminado. É a partir disso que nós já refletimos esse evangelho já aqui no YouTube mesmo. Também já refletimos ele lá no WhatsApp, né, também, por que não, no Facebook, nas redes sociais, isso durante o período aí. E temos um vídeo aqui no YouTube, temos também um texto, né, lá no nosso blog denonato.blogspot.com, que é o texto, é um olhar sobre João capítulo 10, versículo 27 a 30. E lá no blog, já está aqui já também embaixo aqui o link, estamos com um link, né, já com o texto, um novo olhar, não é isso? Um outro olhar sobre João capítulo 10, versículo 27 ao 30. A gente vê claramente que a imagem de pastor é uma imagem forte na Bíblia, né? Tá sempre apresentando lá os líderes. Davi era pastor, protegia as ovelhas do pai Jessé. Também Moisés era pastor quando foi chamado para a missão de salvar o povo. O próprio Jacó, patriarca do povo judeu, também era pastor. Abel também era pastor, ou seja, nós temos aí alguns pastores, por isso a figura do pastor é tão forte. Na nossa liturgia a gente vê claramente que a palavra pastor, acho que quase ninguém viu ovelha, mas a ovelha tem um quê diferente. Então o evangelho de hoje ainda coloca no sentido, fazendo um paralelo com o evangelho com a primeira leitura de Ezequiel, uma leitura de Ezequiel, capítulo 34, quando ele fala que a exposição ameaça preservar a vida do outro, ou seja, Ezequiel vem denunciar os maus pastores. Naquele tempo já tinha os maus pastores, imagina hoje os que nós temos aí fazendo certas coisas. Então, Jesus se apresenta hoje como aquele que é pastor, e ele mostra que não é apenas o bom pastor, mas ele está em plena comunhão com o Pai, que é o dono do rebanho. O pastor que Jesus nos apresenta não é aquele que provém que quer governar com poder. Jesus não apresenta o pastor preocupado em sacar dízimo, em ter oferta, em apenas obter vantagem. O pastor é aquele que se faz vulnerável, aquele que está presente, aquele que conhece de forma íntima e pessoal cada ovelha. Nesse tempo onde a gente vê cada vez mais a figura de Jesus como um líder revolucionário, ou então a figura de um homem armado, nós precisamos, como diz Francisco, descobrir de novo qual é o papel do pastor. Nós, cristãos, em diversas igrejas, somos convidados a perceber bem. O Papa Francisco, ele trouxe para a gente um pensamento. Pastor deve ter o cheiro da ovelha. E olha, o cheiro de ovelha não é muito saudável não, pelo menos o que eu sei. Mas, no contexto bíblico, inclusive os pastores eram discriminados por causa disso. E Francisco, quando traz essa proposta, ele diz que o pastor tem que estar presente na vida, no ambiente onde a ovelha se encontra. Também, a gente quando vê claramente no contexto de pastores, eu lembro aqui do grande arcebispo anglicano Desmond Tutu,
quando ele traz para nós, ele foi um dos grandes líderes na luta contra o apartheid na África, ele deixa bem claro: se você é neutro em situações de injustiça, você escolheu o lado do opressor. O evangelho de hoje, Jesus, quando traz que ele é o pastor, mas não é qualquer pastor. Não é um pastor 7-1. E a gente olha claramente nesse domingo, quando a gente fala de pastor, eu acho que a figura que mais tem a ver com o pastoreio e nos ajuda a pensar é a mãe. Eu, com um amigo diácono, ele dizia: meu filho, quando viaja, quando volta, eu abraço, eu beijo, eu cheiro. A mãe dele dizia: eu faço mais do que isso. Nós, quando falamos em pastorear, devemos viver no contexto aonde a voz de Deus é a voz que fala. Cada vez mais eu percebo padres sendo apenas CEOs. Eu dizia isso num texto que eu escrevi sobre o Papa Leão XIII. Muitos bispos que às vezes estão preocupados em gerenciar a igreja, em gerenciar como se gerencia uma fábrica. Preocupados em esquecendo-se que a função dele primordial é pastorear, a exemplo do Cristo pastor. O pastor que Jesus apresenta para a gente é um pastor com a imagem plena, não aquele pastor que é o mercenário, aquele que vende, negocia e compra. E como diria Chico Alencar, o deputado federal, professor de história, ele dizia: pessoas preocupadas em vender gente, em ganhar gente, em trazer gente, quando se fala do contexto aí da escravidão no Brasil. E tem pessoas que vivem isso ainda. E a gente, quando fala da escravidão, e falando do Papa Leão XIV, lembramos que o grande Papa Pio XIII, que deu origem, que inspirou o Papa Leão XIV, Papa Leão XIII, ele traz para nós uma encíclica criticando a escravidão antes mesmo da de Rerum Novarum. A de Rerum Novarum, que tantas pessoas gostam de citar, que inaugura o pensamento social da igreja, alguns dizem que é o comunismo cristão, ela nasce no contexto onde as fábricas levam o cidadão a trabalhar até 18 horas. O evangelho de hoje, quando Jesus fala que é bom pastor, o pastor é aquele que não tem medo de ser sacrificado. Aí a gente lembra claramente do texto de Apocalipse, lá quando a gente apresenta ele como pastor e como ovelha, como cordeiro imolado por nós. A gente não pode ter medo, lá em Apocalipse capítulo 7, 17, quando Jesus apresenta, é um paradoxo revelador. A gente ainda entra nesse contexto que a gente vê que cada vez mais temos uma espiritualidade, uma religiosidade que prega um Cristo. Ontem eu dizia para vocês, aqui no próprio YouTube também, lá no WhatsApp, em nossos grupos, eu dizia que qual tipo de Jesus nós queremos. Muitas pessoas querem um Jesus bom pastor, como ovelha preguiçosa que não sabe o caminho, ou ovelha que se perde. E aí querem ser carregado nas costas. A ideia do bom pastor não é um pastor que se é bosco, que é besta. Não é um pastor que é iludido por uns e outros. Mas um pastor que tem conhecimento, por ser bom, ele tem conhecimento e tem noção da sua missão como pastor. A eleição de Papa Leão XIV vai nos inspirar, vai nos fortalecer, ainda mais hoje, ele iniciando o seu pontificado, a primeira missa com o público de fato na Praça São Pedro, primeiro Ângelo, que ele vai fazer, é o dia do bom pastor. Nesse domingo, nós devemos fazer uma pergunta, quando Jesus fala que as ovelhas dele o escuta e ele chama pelo nome, se nós de fato estamos respondendo quando Deus nos chama. E que tipo de ovelha nós temos sido? As ovelhas que costumam se perder de propósito, esperando que seja carregado no colo? São perguntas que nós não podemos responder. Pedindo a Deus que abençoe o pontificado do Papa Leão XIV, que nos ajude a caminhar nessa unidade
Eu vou parando por aqui, peço a você que deixe seu like novamente, o seu comentário. E vamos nós nessa missão, celebrando aí Papa Leão XIV e celebrando hoje, com a graça de Deus, o bom pastor, não o mercenário, que só pensa no dízimo e na oferta. Eu sou Daniel Nonato.